Ao Senhor. Jesus Cristo, nosso amigo, nosso companheiro, aquele em que nós cristãos, como o próprio nome diz, seguidores de Cristo, temos que ter não só na nossa boca, nas nossas canções, mas no nosso coração e na nossa maneira de viver. Deus, e pensando nesta maneira de viver, nessa forma, Senhor, de que nós temos que aprender do Senhor, que nós devemos aprender do Senhor, é que eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco através dessa palavra e que nós possamos absorver e que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, não somente na minha vida trazendo a palavra, porque o que eu quero trazer é algo, eu tenho certeza do Teu Espírito, aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, mas eu quero também que o Seu Espírito continue trabalhando na minha vida e trabalhando na vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Muitas são as nossas necessidades, muitas são as nossas lutas, muitas são as nossas dúvidas e muitas coisas nós precisamos aprender. E é por isso, Senhor, que nós paramos nesta hora para dar ouvidos à Tua palavra e procurar, Senhor, entender, aplicar e viver, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina. Eu te peço, Jesus, que a sua misericórdia, a sua graça nos alcance nessa hora. Que o Teu Espírito Santo venha nessa hora e realmente impacte as nossas vidas, Senhor. E que a sua palavra seja lançada em boa terra e que possa dar o seu fruto, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Bem, temos falado de Isaías 53, não é? E de Isaías 53, vamos ver se vocês já estão ficando, quem tem participado, não é? Isaías 53 começa aonde que começa a falar desse servo? Em Isaías, começa no 53 ou aonde? Vamos ver se vocês lembram. 52, 13. Então, no capítulo 52, 13 é que começa a ser tratado Isaías 53. A divisão foi feita no 53, mas poderia ter sido feita um pouco antes. Então é esse assunto, e nisso a gente tem decorrido. Semana passada eu falei sobre algumas coisas interessantes que Isaías tem. Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Do capítulo 1 ao 39 de Isaías, e a Bíblia do primeiro livro ao 39º livro, que é o Antigo Testamento, fala do juízo, fala do julgamento e fala da justiça de Deus. E realmente em Isaías você vê sendo tratado esse tema do capítulo 1 ao 39. E a segunda parte, do 40 ao 66, é como se fosse o Novo Testamento. Seja, os últimos livros da Bíblia, a partir de Mateus até Apocalipse, você vai ter então a salvação sendo apresentada. Então, com ideia nisso, nós temos trabalhado sobre esse servo, que é o que trata em Isaías. E em cada culto eu tenho tentado trazer um pouquinho mais de observações e de conhecimento neste livro que é tão lindo, que é o livro de Isaías. Eu não sei, a gente vai ler ainda, né? O Isaías, no parceiro. Já passamos, né? Já passamos, olha. Já estamos em Ezequiel. Qual é o próximo agora? Daniel. Seguimos então em Daniel. Mas quando nós falamos, por exemplo, de Isaías, ele é considerado, Isaías 53, como um quinto evangelho. De tão grandiosa é a mensagem que está dentro de seu contexto. Então nós falamos do primeiro servo, que é o servo exaltado. Falamos do segundo servo, que é o servo sofredor, que foi bem no dia da nossa Páscoa, não é? Do sacrifício de Jesus. Falamos na semana passada do servo puro e reto, sem falta e que leva toda a culpa. Ele não tinha falta, mas ele leva a culpa, ou seja, assume o nosso lugar, que é uma das coisas que a gente vai ainda trabalhar um pouco mais sobre isso. E eu terminei o versículo de Filipenses 2, 5 na semana passada, exatamente mostrando
sobre quando nós lemos a palavra de Deus, o que ela se aplica na nossa vida. E o versículo que eu terminei lendo na semana passada foi Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então Paulo, quando ele diz a Filipenses que ele começa a falar várias coisas sobre esse Jesus, sobre esse sacrifício, ele diz que a nossa atitude, ela deve se parecer ao máximo à atitude desse servo, que tem várias lições. A gente vai tratar apenas de algumas, mas existem várias. E hoje nós iremos extrair um pouco mais uma lição de Isaías 52:13 a 53:12. E esse assunto eu acredito que é um assunto de grande dificuldade para o ser humano. Eu acredito que todo mundo tem, acho que essa dificuldade. Algumas pessoas talvez não tenham tanto, não é? Mas eu acredito que na maioria dos seres humanos nós temos essa dificuldade. Por exemplo, eu essa semana lendo alguma coisa a respeito das dificuldades do ser humano e indo buscar na Bíblia, eu vou trazer alguma coisa do pensamento popular também. Mas indo buscar na Bíblia, por exemplo, Davi, quando ele faz os seus salmos. Há muitos salmos de Davi que nós tiramos ali grandes lições para a nossa vida, não são apenas canções para o momento, mas Davi está abrindo seu coração. E existem salmos, por exemplo, como o 38 e 39, eu não sei se você sabe, mas são salmos que tem alguns títulos, que é a oração do penitente, ou é a lamentação de penitência, que é quando Davi ele está naquele momento mais dificultoso da sua vida, e ele fala, e ele abre a boca e começa a falar, e mostra para nós, eu lendo aquilo, assim, começou a me trazer muitas coisas na cabeça, e imaginar qual é a dificuldade, não era só de Davi não, a dificuldade também é nossa, que é ficar em silêncio. O silêncio é uma dificuldade do ser humano. E Davi é interessante, porque quando você lê esses Salmos 38 e 39, que se eu não me engano faz parte de 7 salmos, que são os salmos de penitência, tá? Que é quando Davi ele roga pela misericórdia de Deus com sinceridade. Não é aquela misericórdia onde eu rogo para Deus, mas daqui a amanhã eu já esqueci daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então ele roga e considera a Deus que ele entende que Deus está disciplinando a ele. Mas ali nós podemos ver que todo servo de Deus passa e enfrenta momentos de dificuldade na sua vida. E algumas dessas dificuldades que nos aparecem são dificuldades porque nós pecamos, porque nós erramos. Então não são dificuldades só da vida. E é bem interessante se você parar e prestar atenção, porque eu comecei a ler e tirei algumas lições. Porque diante da dificuldade que Davi estava passando, fica difícil para ele ficar calado. Dificuldades de existência do ser humano. Lá nós vamos encontrar, tanto no Salmo 38 como 39, depois você pode ler em casa, que é interessante. Ele clama e dá uma descrição do seu sofrimento. E ele diz assim para o Senhor: Senhor Deus, acaba com o meu castigo logo, Senhor. Eu não aguento mais. Eu acredito que todos nós já falamos isso para Deus. Deus, por favor, acaba com esse meu sofrimento. Deus, isso não pode estar acontecendo. E ali vai entrando na relação mais clamor. Mas ele, toda vez, eu confio no Senhor, mas eu continuo clamando. Vê a necessidade do ser humano? O ser humano no seu sofrimento? E aí você vai seguindo, é sofrimento, angústia nos versículos, pede por livramento porque a atitude de alguns parentes, alguns familiares e até amigos se distanciam e deixa ele sozinho, e ele fica se sentindo sem ninguém. E ele começa a falar para Deus: Deus, por favor, me livra, e ele dá o desabafo também no Salmo 38, 39, porque os inimigos armam laços e falam coisas que danificam a sua integridade, danificam a Davi, ao invés de ajudá-los. Mais ou menos como Jó, quando os amigos, em vez de apoiá-lo, ele recebe sova, não é? Ele só recebe coisas que ele não estava esperando, ele esperava que os amigos fossem apoiá-lo. Então Davi, nessa atitude do ser humano, que é algo que a gente passa,
está aqui dando grito de desespero dele, não consegue ficar calado. E ele expressa nesses salmos as inquietações, as queixas. Davi fala sobre a fragilidade da sua vida, mas que ele não poderia em nenhum momento perder a esperança que era em Deus. É tão bonito, porque dentro da fragilidade da vida, nós seres humanos, pecadores, nós sabemos que nós temos um Deus que a gente pode contar. E num desses salmos, eu peguei uma deixa, não é? Dos versículos desse salmo. Você não precisa abrir, porque nós vamos falar de Isaías 53, mas aqui é apenas para a gente ter uma ideia do ser humano, não é? Salmos 38, 13 a 15. Olha o que Davi fala, com tudo isso acontecendo para ele. Olha a conclusão. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Eu fico quieto, não tenho resposta contra as coisas que estão acontecendo, mas ele diz no versículo 15, Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Mostra que a dificuldade que o ser humano tem, irmãos, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho imensas dificuldades, porque eu sou uma pessoa que fala bastante. E ficar em silêncio para pessoas que falam muito, meu irmão é quieto, Samuel é quieto. Pensa desde pequeno, era uma pessoa que geralmente não falava, até hoje, ele é de não falar muito. Mas eu sou falador, falo por ele, não é? E é muito interessante que para mim isso é uma grande dificuldade. É uma dificuldade também, algo que Deus tem trabalhado na minha vida, porque muitas vezes eu vou enfrentar situações em que eu preciso do silêncio. O silêncio vai me fazer bem eu ficar calado, eu ficar quieto. E eu sei que esse shopping aqui, o shopping de Harrow on the Hill, eu dou uma sorte com esse shopping, viu? Toda vez que eu vou no Harrow on the Hill, eu preciso que a minha esposa me dê um beliscão. Porque eu passo uns nervosos lá que me aparecem do nada. E eu falo, não estou devendo nada, não acontece nada, mas de repente, não é, aparece um cidadão e eu estou lá tranquilo. E aí eu falo para minha esposa, as 2 vezes que eu fui no shopping, as 2 vezes deu errado. Quer dizer, acho que foi algumas vezes, né? Mas 2 vezes. Outro dia eu estava no cinema assistindo, a Rose lá assistindo um filme, daqui a pouco toma um soco do nada. Um bando de moleque sentado do meu lado, tacou umas garrafas, me deu um soco, eu na hora levantei, falei, não. Eu levantei, fui até o gerente, falei com o gerente falou, já saiu todo mundo, já vazou todo mundo do lugar lá e foi embora. Situações, coisas simples. E aí você chega para o gerente e fala, poderia ter acertado meu óculos, eu não vou lá discutir com o moleque, mas toma alguma providência. Senhor, não podemos fazer nada, porque eles já foram embora. E aí a gente fica indignado, coisa assim. E os problemas que aparecem na vida? Problemas grandes que aparecem. Situações difíceis. Aqui, como Davi está dizendo, problemas de morte. E é exatamente onde a gente está entrando. Esse servo do Senhor, nós aprendemos uma grande lição, que é grandiosa e benéfica para a nossa vida. Uma lição para ser aprendida, em especial nessa cultura que não nos deixa ficar muito calado. Que nos faz abrir a boca. Que nos faz querer buscar os nossos direitos, não que a gente não deva, mas muitas vezes a gente devia buscar o direito ficando quieto. E com esse servo de Deus, a gente aprende muita coisa. Agora eu fui buscar para saber da sabedoria, do benefício, do silêncio, alguns ditados populares. Então, olha alguns ditados, eu concordo e alguns eu não concordo. O silêncio é uma virtude quando nos evita dizer ou ouvir tolices. Acredito que sim. O bom silêncio vale mais que a má pergunta. Sim. O silêncio também fala. Yes. O silêncio também é resposta. Verdade. William Shakespeare, que era poeta e escritor aqui da Inglaterra, século XIV. É melhor
ser rei do teu silêncio do que escravo das suas palavras. Verdade? Nietzsche, que era um filósofo, que eu vou falar para vocês, era filho de pastor, neto de pastor, e que começa a desentender com a família, acaba morrendo cedo, mas que suas filosofias são estudadas pelo mundo todo. E ele chega a uma conclusão: é difícil de conviver com as pessoas, porque calar é muito difícil. Até aí a gente entende. Mas se você olha para o problema dele, ele mesmo chega a dar uma das declarações dele: eu não gosto da minha mãe e é doloroso para mim só de ouvir a voz da minha irmã. Você vê que há um desentendimento, ele não aguenta nem ouvir a voz. Então, que fique calada, que fique em silêncio. Mas existem muitos ditados que a gente pega, por exemplo, no dia de hoje, que eu já ouvi desde pequenininho. Quem cala, consente. E o outro é: o silêncio é a virtude dos fracos. Eu não concordo. E eu não concordo porque quando a gente vai, por exemplo, para Tiago 1,19, diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Então, para mim, o silêncio e se calar algumas vezes demonstra a força que existe dentro de nós. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então é sobre isso que nós vamos falar em Isaías 53. Ele é o servo silencioso. E por que silencioso? Porque ele não retruca, ele não reclama e ele não revida. O nosso Jesus nos ensina uma lição para a nossa vida e para a gente levar para a nossa eternidade com ele. Isaías 53, do 6 ao 8. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele golpeado. Quando eu falei algumas semanas atrás que quando você lê Isaías e este texto aqui, em especial de Isaías 53, que ele é apresentado por várias vezes no Novo Testamento, ou seja, nas cartas de Paulo, em Atos, nos Evangelhos, Jesus utiliza o texto de Isaías 53. Um dos textos que a gente pode ver este pedaço sendo colocado, e a gente agora com esse pano de fundo, a gente consegue entender o porquê que choca tanto. Quando Filipe, ele é avisado por um anjo do Senhor, para que ele fosse até a estrada que descia de Jerusalém para Gaza, e Filipe obedece e vai. No caminho ele encontra um etíope, eunuco, e ele era responsável pelos tesouros da rainha da Etiópia. E quando ele está indo, o Espírito diz para ele: aproxime-se da carruagem e acompanhe essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem. Quando ele chega na carruagem, ele ouviu o homem, ou seja, o eunuco, lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Ele ouve, porque o homem está lendo alto, e ele está acompanhando do lado. E aí o homem responde, o eunuco responde: como é que eu posso entender se eu não tenho quem me explica essa passagem? E assim então ele convida Filipe para subir onde ele estava, na carruagem dele lá, seguindo, e aí, então Filipe, ele começa explicando. E a Bíblia diz em Atos 8, no versículo 32, que o eunuco estava lendo esta passagem, de Isaías 7 e 8.
Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, e ele não abriu a sua boca. E em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Porque a sua vida foi tirada da terra. E no 34, o eunuco pergunta: diga-me, por favor, de quem é que o profeta está falando? De quem é que o profeta está falando? Está falando de si mesmo ou está falando de um outro? E então Filipe, começando por esse texto, vai explicando essa passagem da Escritura e anuncia a ele o quê? As boas novas do Senhor. Irmãos, essa passagem choca, porque ela mexe diretamente com algo que nós olhamos assim: o homem está sendo injusto, ele está sendo amassado pela circunstância, está sendo injustiçado, e ele está calado. Quem que é esse homem? O que esse homem está fazendo? Irmãos, esses tipos de situação e esses exemplos, eles falam mais do que palavras. Quando nós vemos pessoas com boas atitudes e com atitudes diferentes do que nós vemos, isso chama a nossa atenção. Isso chama a atenção das outras pessoas. Isaías 53, 7 fala do silêncio sob sofrimento. Ele está sofrendo. Warren Wiersbe, que é um comentarista, e ele não morreu ainda, tem 89 anos, ele é comentarista, ele é pastor, ele é diretor bíblico, tem grandes estudos, faz comentários da Bíblia, versículo a versículo. Ele diz que o Império Romano, nessa época de Jesus, um servo não tinha permissão para falar de volta. Ou seja, quando o Senhor falava, o servo deveria se calar. E servo, entenda-se por escravo. E ele ou ela deveria se submeter à vontade de quem? Do seu Senhor. E Jesus, ele consegue ser tudo isso. Ele consegue, em seu silêncio, falar. E ele consegue, em seu silêncio, ensinar. Ele consegue ser servo de Deus e cumprir a vontade de Deus para que nós pudéssemos ter a redenção. Então, Jesus Cristo, em seu silêncio, ele não falou para aqueles que o acusavam e ele também não falou para aqueles que o afligiam. E quando a gente fala de não falou, que algumas pessoas perguntam, mas ele não falou, mas ele falou com Pilatos. Ele falou com Caifás, ele às vezes, mas preste atenção do que Jesus falou. Ele em nenhum momento, ele deixou de defender a verdade, mas ele nunca defendeu a si mesmo. Ele nunca foi falar, ele não olhou para ele. Ele defendia a verdade de Deus, mas ele não defendia. Quer ver? Quando ele vai diante de Caifás, então os homens estão acusando Jesus. Isso está em Mateus 26. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder às acusações que fizeram para você? Aí Jesus permaneceu em silêncio. Aí o sumo sacerdote, exaltado, não é? Ele diz: eu exijo que você jure por Deus, pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. E no 64, está assim, no versículo que se segue, Jesus diz assim: tu mesmo disseste. É você quem está falando. E aí Jesus diz: mas eu digo a todos vós, chegará um dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele não se defende. Ele sabe que ele precisa ser condenado. Ele sabe que ele precisa pagar um preço de amor. Ele sabe que ele precisa ficar em silêncio. Porque o verdadeiro amor de Cristo era ele ficar em silêncio. Muitas vezes na nossa vida, o verdadeiro silêncio de nós demonstra o verdadeiro amor. Saber reagir. Por exemplo, quando ele fica em silêncio diante dos anciãos e sacerdotes, acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu, Mateus 27, 12. Quando Jesus ficou em silêncio na frente de Herodes Antipas, aquele que corta a cabeça de João Batista, Lucas 23, 8 e 9. Herodes, ele estava muito alegre, porque Jesus estava indo para ele. Pilatos tinha mandado ele, porque a jurisdição era de Herodes Antipas, que era tetrarca da Galileia.
E aí quando Jesus aparece perante ele estava todo feliz e interrogou com muitas perguntas, porque ele queria ver milagres de Jesus. Ele estava interessado no que Jesus podia fazer. A Bíblia diz, mas Jesus não lhe deu resposta. Para mim, quando eu olho aqui, Jesus já, em sua mente, já estava pensando, João Batista já te falou tudo o que você precisava ouvir. Sabe o que você fez quando você ouviu que você não gostou? Você mandou cortar a cabeça dele. Você não merece resposta. Existem pessoas que não merecem respostas. Que o seu silêncio vai dar mais lição para ela do que você querer falar alguma coisa. E ele então falou, ele não falou quando os soldados, por exemplo, bateram nele, Mateus 27, Marcos 15, João 19. E ele ficou em silêncio quando ele estava diante de Pilatos, Mateus 27, 14, João 19, 9. Jesus, então, ele foi posto de frente com o governador, e esse perguntou a Jesus assim, você é o rei dos judeus? Estavam falando isso. E ele respondeu, tu dizes. É você quem está falando. E então Pilatos lhe perguntou, mas você não ouve a acusação que esses estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Eu acredito que até amedrontado. Sabe por quê? Porque você imagina um criminoso ser levado na frente de Pilatos. O que Pilatos estava acostumado? O criminoso dizer, muitos, eu sou inocente, eu não devo nada. Ou outros gritando, por favor, tem piedade de mim, ou não me condena, porque ele sabe que vai ser condenado para a morte. Eu não sou culpado, ou deixa-me ir embora, por favor, me solte. Mas Jesus, ele não revida nenhuma das acusações. Jesus, ele segue o caminho. Aquilo assusta, porque não é normal uma pessoa ficar na frente recebendo acusação e se calar. E é interessante porque já há algum tempo, eu acredito, desde que eu me conheço por gente dentro do Evangelho, não só pela minha mãe, que já acompanhou pessoas, ou pelos meus amigos que eram pastores, que eu tinha bastante conhecimento de alguns casos, que a gente andava junto. Mas é normal, todas as pessoas que vêm, por exemplo, para falar com o pastor ou pedir aconselhamento, muitas delas vêm totalmente armadas já de um monte de coisa para dizer. Então, por exemplo, a mulher está com problema no casamento, vai falar do marido. O marido está com problema no casamento, vai falar da mulher. As pessoas, elas querem se abrir dos seus problemas e querem dizer o que elas estão passando. E é interessante que com o decorrer do tempo que a gente vai vendo, isso se torna sempre uma constante. Eu mesmo já fui um desses que sentei para reclamar e falar de alguma coisa. Porque é comum para nós, do ser humano, querer aliviar o nosso fardo, muitas vezes, o sofrimento, como Davi no começo eu expliquei. E à medida que a gente envelhece, aí vem as coisas da vida, né? Está doendo aqui, está doendo ali. E a gente vai sempre seguindo a nossa vida nisso. Mas Jesus, ele permanece firme. Quando Pedro ele corta ali a orelha de Malco, Jesus fala assim, guarda a espada. Acaso não haverei eu de beber do cálice que meu pai me deu? Jesus estava focado. E ele sabia que ele precisava. Então, qual a lição que a gente aprende com tudo isso, desse servo silencioso? Lições para a nossa vida que beneficiam a nós com o silêncio. Por exemplo, o silêncio, ele é intimidador. E eu me lembro do silêncio, por exemplo, da minha mãe, Dona Marina. Quando foi interessante que é mais ou menos como a Jaque no começo do culto. Ela pegou, falou para os meninos, sentam aqui, todos vocês, e eu quero vocês em silêncio. Colocou todo mundo na frente. Minha mãe, quando ela olhava para mim, sem dizer uma palavra, na igreja, por exemplo, que eu lembrava muito, que era muito arteiro, e ela olhava para mim, ela só falava assim, irmãos, eu já sabia o que ia acontecer comigo em casa. Minha mãe não precisava dizer absolutamente. Meu pai era um anjo, meu pai não batia em mim, mas minha mãe, eu vou falar, viu? Chegava em casa, graças a Deus pela vida da minha mãe. Quando a gente cresce,
a gente entende. E a gente sabe identificar o silêncio. Você não precisa dizer. O silêncio, ele vale muito mais que muitas palavras. E o silêncio também tem outra funcionalidade importante. Que o silêncio, ele também nos ajuda a parar para pensar, para analisar, para saber reagir. Pilatos, ele estava de frente com Jesus ali. E eu garanto, não só ele como Herodes, quando eles veem o silêncio de Jesus, aquilo assusta. O silêncio, e nós aprendemos no silêncio, porque muitas vezes as razões porque o nosso Deus também está em silêncio e não responde aquilo que muitas vezes nós estamos com pressa de receber, é porque Deus está falando assim: exercita um pouco a sua mente naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está aprendendo, naquilo que você está lendo, porque é muito fácil, e hoje no meio cristão, eu vou no profeta de Deus, eu vou no homem de Deus, eu vou na mulher de Deus. Meus irmãos, a igreja é o lugar onde você escuta Deus falando. Quando você senta na sua casa para tirar um tempo para você ler a palavra de Deus, Deus já está falando. E Deus muitas vezes não responde do jeito que você está esperando, mas Ele responde através de uma palavra, através de um versículo, através de um texto bíblico. Quantas vezes isso acontece comigo? Através da oração, através do meu silêncio, e muitas vezes eu nem em silêncio falando com Deus, mas Deus em silêncio e Deus me responde. Vê como nós vivemos numa cultura perigosa. A gente vive num mundo perigoso, meus irmãos. A gente vive num mundo em que nos ensina que nós não devemos ficar calados. Num mundo em que os filhos hoje, eles estão abrindo a boca para a justiça, menino pequeno, contra o pai e contra a mãe. E pai e mãe estão sendo às vezes levados e escorraçados. E eu acompanho e vejo pessoas que já tiveram esse problema, porque se uma criança chegar para a justiça, sabe o que acontece? A probation, os oficiais vão na sua casa para ficar vendo. Aqui acontece, tem gente que já aconteceu isso. Eu já acompanhei casos em Portugal, casos aqui, em que a justiça fica vendo, porque fala o que a criança diz tem mais verdade do que o pai falou. A nossa geração não está mais acostumada a ficar em silêncio. A nossa geração, ela está agora acostumada a exigir os seus direitos. Cheios de livros de reclamação em qualquer lugar que você vai. Às vezes você não fez nada, mas porque o cara quer ganhar uma comida extra, ele vai reclamar e vai falar de você. Porque eu tenho direito, eu sou cliente. Porque eu tenho direito de falar. A nossa cultura, as pessoas são convidadas a reclamarem. São convidadas a não permanecerem em silêncio. Esse direito do ser humano está sendo tirado. Quanto tempo da sua vida, durante a sua semana na correria de Londres, você fica em silêncio? Você para falar com Deus. Você para ler a palavra de Deus. Você para ouvir o Criador do universo. Você para entender o que o Espírito Santo quer de você. Como nós podemos caminhar e cumprir o nosso objetivo e as nossas vocações e aquilo que Deus quer para nós, se eu não paro para ouvir o que Deus quer de mim e eu faço aquilo que eu quero. Eu escuto e olho para Jesus e vejo o benefício de que nós precisamos aprender a falar com Deus e utilizar dessa grandeza do Evangelho de Deus, porque esse Evangelho é vivo. O Espírito Santo é vivo. Deus continua falando. Deus continua agindo. Deus continua sendo Deus. Independente da pressão que nós sofremos nesse mundo em que nós vivemos e das pressões que os nossos filhos sofrem nesse mundo que eles vivem. Por isso a importância de vocês, isso eu falo sempre, coloquem seus filhos em contato com a palavra de Deus, coloque a sua família em contato com a palavra de Deus, fale de Deus na sua casa, viva Deus na sua casa, curte Deus, fale, peça ao Espírito Santo.
Porque o tempo passa e quando você olha para trás, você fala, meu Deus, e agora? Já está difícil você fazendo, e você olha e você fala, puxa, ensinei tanto, olha o que está fazendo. Porque esse mundo ataca de todos os lados. As circunstâncias atacam de todos os lados e isto é bíblico. A palavra de Deus diz que isto é o que vai acontecer. Versículo 7 de Isaías 53, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Aqui é uma analogia. É quando duas situações ou dois objetos diferentes são colocados para distintamente. Por exemplo, o capitão ele é o cabeça do quartel, que é o corpo. Então ele utiliza a cabeça para dizer que é quem? É o coronel, o capitão. E o corpo são os soldados. E Jesus, ele utiliza muito disso, a Bíblia também utiliza muito disso, e aqui é uma analogia sendo trabalhada. A analogia, ela existe. Qual é a analogia? A analogia de quem? Do cordeiro e da ovelha. Mas o sacrifício é real. O sacrifício vai acontecer. E a Bíblia, ela mostra muitas analogias. Nós temos vinha, nós temos oliveira, azeite, nós temos sementes, nós temos árvores, nós temos as parábolas lindas que Jesus tem. E aqui, então, a analogia é do quê? De uma ovelha e de um cordeiro. Então, carneiro é o macho, né? Porque a gente sempre confunde. A ovelha é a fêmea. E o cordeirinho é quem? O filhote, seja ele o macho ou a fêmea, sendo ele pequeno é o cordeirinho. E esses animais, olhando aqui para a agricultura ou a pecuária da época, o que está sendo trabalhado nesse texto era algo que eles conheciam muito bem na época que eles viviam. Porque nós vemos que Davi, ele era um pastor de ovelhas. Nós vemos na Bíblia que no tempo de Jesus existiam ovelhas. Então, os exemplos que são usados são de ovelhas, de coisas típicas para a época. Agora, aonde se aplica aqui? A ovelhinha, ou o carneirinho, quando ele vai ser levado, que ele cresce, então ele é levado para a tosa, para a tosquia. Naquela época, hoje, se você olhar, por exemplo, como é feita a tosquia ou a tosa, eu lembro que na Itália eu via bastante sobre isso. Na onde eu estava, na região que eu estava, era muito comum de ter muitas ovelhas. Em Portugal também, quando a gente ia para o interior, elas cortavam o caminho. Como é que é feita? O que Jesus está mostrando aqui? O que Isaías está mostrando aqui? É que hoje em dia, quando eles fazem a tosa, os equipamentos são bem afiadinhos, mas eles não machucam a ovelha. Naquela época, era feito com lâmina. Então, quando a ovelha era levada uma vez, ou dependendo do tipo da ovelha, 2 vezes por ano, e a tosa tinha que ser feita muito bem feitinha, porque machucava a ovelha. Com todo o cuidado do pastor, a ovelha acabava sendo machucada. Hoje, aqui, por exemplo, quando você vê em alguns lugares que tem pastores, eles amarram os 4 pés da ovelha, fica igual um saquinho, a ovelhinha. Ela não fala nada, ela não fala mesmo, né? Ela não geme, não faz o barulhinho dela. E aí ela está ali quietinha. Quando ela está deitadinha, eles vão fazendo a tosquia, e eles tentam tirar a peça de lã completa, para não quebrar o ciclo da lã. E de uma maneira que não machuque a ovelha. Quando isso é feito com carinho, a ovelha ela volta ao seu andar normal e ela se sente mais leve. Isso é geralmente feito antes da época das chuvas, por causa para a lã não ficar úmida e ela também não ficar doente. Agora, presta atenção no que está sendo dito aqui. Com Jesus, não foi com esse cuidado do pastor, não.
Com Jesus, nós olhando para a história de Jesus, quando ele foi levado diante dos seus tosqueadores, ninguém teve dó. Jesus foi esbofeteado, foi cuspido, foi zombado, tudo isso por nós. E a Bíblia diz que, como uma ovelha, ele não abriu a sua boca. E essa ovelha que acostuma com o pastor, a parte do versículo também diz que, como o cordeiro, ele foi levado para o matadouro. A ovelha, ela acostuma com o seu pastor ao ponto de sentir prazer de ir com ele para todo o lugar que ela vai. E vai haver um momento que, se ela é a escolhida, porque eles usavam ela para leite, para lã e para carne, para comer. Quando o cordeirinho é levado para o matadouro, ele vai pensando que ele está sendo cuidado e alimentado pelo pastor, como todos os dias. Ela vai consciente do quê? De que nada vai acontecer. Mas Jesus, ele vai consciente, desde o início, daquilo que ele iria passar. E a Bíblia diz que mesmo assim ele não abriu a sua boca. E eu queria agora, para encerrar e para fecharmos aqui, que você abrisse em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro 2. Versículos 21 ao 25. E você acompanha comigo para nós encerrarmos e fecharmos essa parte. Se você vai ver mais uma vez que Isaías 53 não é dito aqui. E o que isso significa para nós, como nós devemos utilizar isso para a nossa vida. Que às vezes a pessoa fala, não, isso é para Jesus. Todo exemplo de Jesus nos é vívido, nos é eficaz. Todo exemplo de Jesus nos é maravilhoso para nós aprendermos. 1 Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Aí, 23. O qual, quando o injuriavam, ele não injuriava. E quando padecia, ele não ameaçava. Mas o quê? Ele entregava-se àquele que julga justamente a Deus. O que a gente leu de Davi? Quando ele diz, é melhor eu fechar os meus ouvidos, é melhor eu não falar nada, porque eu confio, eu me entrego a Deus. Percebe? Pedro, essa carta de Pedro, 1 e 2 Pedro, é uma que eu estou preparando devagarinho, porque é linda, meus irmãos, de dar. É uma lição de vida. Você sabe o que está acontecendo aqui com esse povo? Esse povo está sendo perseguido. Sabe que época é essa que Pedro está falando para os cristãos depois que Jesus morreu? Anos depois? Nero está colocando cristão no poste, tacando fogo, para servir para ele de luz. Está colocando a culpa do incêndio que aconteceu em Roma no povo. Eles estão colocando os cristãos e estão perseguindo os cristãos. E aqui Pedro está dizendo, desse contexto que os cristãos estão sofrendo, ele está dizendo assim, lembre-se do sacrifício do nosso Jesus. Lembre-se do comportamento do nosso Jesus. O que nós aprendemos para a nossa vida como cristãos? Quando nós estivermos diante da situação de vida. Irmãos, nós estamos vivendo tempos que estão se apertando cada dia mais. Nós estamos sendo confrontados à nossa fé. O primeiro confronto que está acontecendo conosco é com a normalidade. E muitas das vezes, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, ela é confrontada. E o cerco está apertando. Eu ouvia pastores antigamente dizendo, olha, eu não sei não, mas daqui a uns anos, problema com homossexualismo, problema com isso, vai bater a porta. Meus irmãos, isso já está começando a chegar.
As dificuldades estão vindo diferente do que a gente imagina. Em alguns lugares, homens de Deus são mortos. Em outros lugares, eles são perseguidos, porque ele não é possível mais de falar. A lei está começando a apertar. E o Pedro está falando, em tudo isso, fique em silêncio e ore para Deus. Cuidado com o que você fala, porque dependendo do que você falar, você pode correr um risco. Mas continue firme em Deus, falando o que Jesus falou, a verdade. Então eu não sei, meus irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, e aqui, você está ainda em 1 Pedro 2, 21, agora eu queria ler o 25, que para mim é o que começa o que nós lemos, o versículo 6 de Isaías 53. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das suas almas. O que Isaías 53, 6 diz? Que eu fiz a leitura? E todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. E agora Pedro está dizendo, ele é o Senhor que junta as suas ovelhas. Por isso, esse servo silencioso tem muito para nos ensinar. E se você tem problemas com não utilizar do silêncio na sua vida, comece a utilizar isso. Comece a falar com Deus de verdade. Comece a ter tempos com Deus. E você vai poder observar como essas pessoas de Cristo, elas receberam a resposta de Deus e foram satisfeitas em Deus. Seja satisfeito em Deus. Tenha essa satisfação no Senhor. Feche os teus olhos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, porque nós temos essa liberdade, Senhor, de falar da tua palavra. E sabemos que isso é um proveito para nós aprendermos na nossa caminhada, em tudo que nós vamos fazer. Eu quero te pedir, Senhor, continua nos ensinando, continua nos dirigindo, continua nos mostrando o caminho a seguir, continua com o teu Espírito Santo trabalhando em nós, trabalhando em nossa vida. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Nós vamos estar agora na ceia do Senhor, um momento onde nós relembramos a sua morte, relembramos o seu sacrifício, relembramos hoje que o Senhor foi como o servo silencioso, mas que sabia do Pai que ele tinha. Deus, que nós possamos também, Senhor, em nosso silêncio, reconhecer que Tu és o nosso Deus. Porque o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece o nosso coração. Pai, a nossa necessidade de cada dia, aquilo que nós temos, ser o Senhor conosco, Deus. E que nós possamos aprender a viver este momento. Viver momentos com Deus de verdade. Momentos com o Espírito Santo de verdade. Experiências com o Senhor que transforma o nosso andar e a nossa vida de verdade, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu silêncio, porque o teu silêncio nos trouxe, Senhor, realmente a vitória, Deus. Pai, tantos foram os teus sacrifícios, Deus. Tantos foram, Senhor, as coisas que o Senhor suportou por nós. E uma delas foi ter permanecido calado diante de toda injustiça, Deus. O Senhor foi condenado porque era reto. E o Senhor apanhou sem dever coisa alguma, Deus. E mesmo assim, por amor a nós, não quis se justificar, mas deixou que fosse justificado por Deus. O Deus que o ressuscitou ao terceiro dia. E por isso, Senhor, nós temos essa redenção eterna. Obrigado, Senhor. Pai, nós vamos estar ceando. Nós vamos estar agora nesse momento de Santa Ceia, Deus. Que mostra todo esse significado para nós. Que nós possamos agradecer. Nós possamos nos colocar diante do Senhor. Pai, de coração verdadeiramente rendido e agradecido ao Senhor. Pai, obrigado por esses elementos que representam o seu corpo e o seu sangue. Mas nós sabemos, Deus, que o fato de estarmos aqui juntos, celebrando, Senhor, até o dia em que nós possamos um dia estar contigo no céu,
significa muito para nós e que nós possamos sempre ter a reverência nesse momento e sempre levar, Pai, os nossos corações diante do Senhor, para que nós possamos a cada dia melhorar mais, a cada dia seguir mais a Tua palavra e entrar, Senhor, realmente no centro da Tua vontade. No nome de Jesus, Senhor. Amém.